Veja no ICL Notícias, segunda edição. Crimes e surubas. Após vazamentos, Mendonça proíbe parlamentares da CPMI de acessarem conteúdos de Vorcaro que estão na sala cofre. E o mais importante nesse momento é nós preservarmos todo esse material. Rombo de 6 bilhões de reais. Operação mira deputada do MDB, apontada como peça-chave em desvios do INSS, mas Mendonça nega a prisão e determina apenas uso de tornozeleira. Disputa pelos eleitores. Quest aponta que 43% dos brasileiros ainda não definiram candidato para a presidência. Golpe duro para Trump. Chefe do contra-terrorismo renuncia ao cargo em protesto contra a guerra no Irã. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando em todos os nossos canais nessa terça-feira, dia 17 de março de 2026. Noticiário bombando já nesse início de semana. Chico Sá, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Começando com esse clima Sodoma e Gomorra em Brasília, né? Crimes e suruba, né? Como diz aqui a nossa chamada do nossa chamada. Só estou estranhando porque quando chegou na extrema-direita para valer, o ministro terrivelmente evangélico trancou tudo, passou o cadeado. Poxa, quando estava só a namorada, ele não se preocupou com ninguém, se preocupou com isso, deixou vazar toda a intimidade da moça, agora chegou na macharada da direita, não pode mais? Aí já não pode, na intimidade deles. Exatamente. E eu pergunto, se o cara usava desses meios, da sacanagem, para fechar os próprios negócios, por que não podemos saber? É isso aí, Chico. A suruba aí não é uma metáfora, não é uma imagem da sacanagem de Brasília. É real para comprar deputados, para assinar contratos, para continuar a pirâmide do Banco Master. Então não é uma suruba à parte. É a suruba como o próprio negócio. Libera aí, ó. Muito boa essa sua colocação logo de cara, Chico Sá. E eu vou trazer também, seguindo o assunto da suruba, ou também dessa história que está trancada 7 chaves agora, né? O presidente da CPMI do INSS, que é o senador Carlos Viana, disse hoje que a Polícia Legislativa do Senado vai investigar se houve entrada de uma pessoa com câmera nessa sala cofre, onde estavam todos os arquivos das quebras de sigilo do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Vamos ouvir a fala do senador e a gente já volta a conversar. Essa informação será devidamente investigada pela Polícia do Legislativo. O que nós sabemos é que, infelizmente, existiram tentativas e vazamentos de algumas informações que deveriam permanecer apenas no âmbito da investigação e informações particulares ligadas à quebra de sigilo do seu Daniel Vorcaro que poderiam inviabilizar as provas. E o mais importante nesse momento é nós preservarmos todo esse material para que o inquérito corra, a investigação seja feita e, na possibilidade de uma condenação, nenhuma prova seja anulada pela defesa do senhor Vorcaro. Lembrando que essas suspeitas recaem sobre parlamentares, assessores, né, que entraram lá desde a última sexta-feira, quando a sala cofre foi liberada, mas com restrições. Já temos Manuela Borges, diretamente de Brasília, com a gente. Aliás, acho que ela está nas imediações. Ela está colada na sala cofre. Na sala do proibidão aí, hein? Manu, boa tarde.
Exatamente isso. Muito boa tarde, Gabi, Chico. Estamos aqui na porta da Sala Cofre. Às 14h, policiais federais chegaram aqui. Desde então, eles estão lá dentro fazendo uma triagem do material que foi extraído dos celulares de Daniel Vorcaro por determinação do ministro André Mendonça. Então, vídeos íntimos, nudes, inclusive de autoridades, tudo isso deve ser deletado. Eu estou aqui com o deputado Rogério Correia, que é integrante da CPMI do INSS, que ele veio averiguar. Qual que é a preocupação nesse momento, deputado? Não é bem preocupação, né? Para além disso, nós queremos ter acesso ao que interessa. O que interessa é basicamente o sigilo bancário e fiscal do Vorcaro. Ele era o presidente do banco, todo esse recurso que foi acumulado e que saiu de lá, e que a gente viu que foi feito de forma ilegal, inclusive, nós precisamos ter acesso. Para onde esse dinheiro foi? Por exemplo, aposentados. Eles tinham consignado os aposentados no Banco Master. Foram milhões. Esses milhões foram depois, pelo próprio INSS, desfeitos os contratos com os aposentados porque tinha problema. Para onde esse dinheiro foi? Segundo, os sigilos do pastor Zetel, que é o sócio cunhado dele, que a denúncia que muita coisa foi para a própria igreja da Lagoinha, que o Zetel era pastor, que havia lavagem de dinheiro. Então, esses sigilos é que são para a gente fundamentais. E, infelizmente, nada disso veio ainda. Os documentos que vieram são documentos que, em geral, não interessavam muito. Quando nós começamos a chegar em documentos que têm interesse, não interesse privado, mas coletivo, de quem se articula com o Vorcaro, com o Zetel, quem estava nas agendas, quem com eles interagia do ponto de vista financeiro e político, nós vamos ficar também sem acesso a esses documentos. Então, eu vim aqui para reiterar aquilo que para a gente é essencial e que precisa ser disponibilizado e não retirado, mas disponibilizado de interesse para a nossa investigação. Muito obrigada, deputado. Pois é, então a Polícia Federal continua dentro dessa sala cofre. Existe essa suspeita de que algum deputado ou assessor tenha tentado burlar esse sistema de segurança. Aqui dentro só podia caneta e papel, então existe essa suspeita de que alguém entrou com algum dispositivo eletrônico, alguma câmera escondida para tentar gravar informações desse material sigiloso e vazar. Então, é um tanto quanto complicado e a gente vê essa tentativa, inclusive, de blindar alguns parlamentares dentro dessa investigação, né, Gabi e Chico? Ô Manu, foi justamente o que disse também o deputado federal Lindbergh Farias. Ele fez uma publicação nas redes sociais. Vale a pena a gente colocar aqui na tela o que ele disse sobre essa tentativa de impedir o avanço das investigações, segundo ele, relacionadas à CPI do INSS. Então, está aí na tela. Ele disse que essa decisão do ministro André Mendonça, que proibiu esse acesso à sala cofre, levanta suspeitas de proteção a figuras políticas citadas nesse caso. E aí ele cita nominalmente algumas pessoas ali, né? Ele diz, Nicolas Ferreira aparece de novo e se contradiz. Antes disso, ele citou o nome do Flávio Bolsonaro na lista do Vorcaro, né? Então, ele diz, tentaram barrar o acesso logo após aparecer o nome do Flávio Bolsonaro na lista do Vorcaro. Enfim, depois ele vai para o Roberto Campos Neto, dizendo que é uma peça central nesse esquema. E ainda faz um disclaimer ali que eu acho que é importante, que ele diz, o PT assinou o pedido de investigação, sim. O que não assinamos foi a CPMI do PL, que tenta distorcer esses fatos, porque depois que o processo já estava caminhando, os parlamentares bolsonaristas quiseram entrar até com ação no Supremo para dizer que eram eles que estavam encabeçando essa história, né, Chico? E a gente sabe que não foi assim. Exato. Não, o deputado ele se refere à divulgação de que o Flávio Bolsonaro e o Nicolas Ferreira estavam na agenda telefônica do Daniel Vorcaro. Isso é informação de ontem para hoje. Eu creio que isso tenha sido mais um motivo para passar o cadeado, não deixar se investigar nada dessa sala. O que eu acho estranho é o critério. Por que com a moça, a Graeb lá, a modelo... A Marta Graeb? A Marta Graeb, que conversava com o Vorcaro, se liberou tudo. Porque falava do Alexandre Moraes, porque falava de alguém do Supremo. Por que liberou tudo e agora não pode mais nada que tenha questão de intimidade? Tudo tem questão de intimidade. É um telefone.
Não vai ter só a política pura ou a sacanagem financeira pura. Vai chegar uma hora que vai bater num, bater no outro. Eu acho que tem que liberar geral e para acabar com a hipocrisia. Hipocrisia, inclusive, da turma de Deus, Pátria e Família, que, na verdade, vive em suruba em Trancoso, que era o caso da mansão lá do banqueiro do Master. Então, se eu ganho voto com a hipocrisia de que sou puro e que sou da família, se eu ganho dízimo que eu sou puro e sou da família, por que eu não coloco à prova tudo isso? Acho que a Manu quer comentar também. Vai lá, Manu. Pois é, e autoridades em festas íntimas e nudes, quem são essas autoridades? Quais interesses? Quais os favores em troca de participar de eventos como esses? Havia chantagem no meio disso tudo? Então são muitas perguntas. Também precisamos saber qual que é o critério que vai ser usado pela Polícia Federal para deletar parte ou não desse material que foi extraído desses celulares. Agora, a CPMI do INSS, ela tem um fato determinado, né, que são esses descontos que não foram autorizados por aposentados, pensionistas, então foge um pouco do escopo das falcatruas do Banco Master propriamente dito. Por isso que muitos parlamentares defendem uma CPMI exclusiva. Essa CPI que teve início lá em agosto do ano passado, ela finda agora, no fim desse mês. Então ainda tem muita coisa para se apurar com relação não só ao INSS, que hoje também teve aí mais uma operação, uma deputada acusada de também participar dessas fraudes, né, a Gorete, e a gente vai comentar isso logo mais. Então ainda tem um caminho longo e a gente não sabe até agora se essa CPMI será prorrogada ou não, porque está na mão da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Pô, Manu, já que você puxou já essa história, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né, da Polícia Federal identificando uma deputada federal, a Gorete Pereira, que é do MDB, como uma peça central nesse esquema de fraudes envolvendo benefícios do INSS. Está na tela também, para quem quiser ver a manchete, ela foi alvo de uma operação hoje. As investigações apontam o seguinte, para contextualizar um pouco melhor antes da gente conversar aqui, que esse esquema operou entre 2019 e 2024 com descontos indevidos aplicados diretamente em aposentadorias e pensões com prejuízo estimado que pode superar os 6 bilhões de reais. A parlamentar, como é que ela teria atuado? A articuladora política, utilizando a influência dela junto a órgãos públicos para viabilizar e manter o funcionamento das irregularidades. A PF tinha solicitado a prisão dessa deputada, só que o ministro André Mendonça autorizou medidas cautelares com monitoramento por tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal identificou também mensagens e planilhas que apontam como ocorreria o desvio desse dinheiro e entre as provas estão diálogos sobre a compra de um jatinho, o pagamento a servidores públicos sob a alcunha de comissão, aqui entre aspas, tá, gente? Comissão Brasília BSB e menções à deputada que, abre aspas, queria ficar com 70%, fecha aspas, de uma entidade investigada. Essa apuração é do Jornal Globo. Para trazer o outro lado aqui, a advogada Cecília Rodrigues e o empresário Nátio Pinheiro, que, segundo as investigações, prestavam contas à parlamentar e fariam operação do esquema, foram presos e procurados pelo ICL. A defesa do Nátio Pinheiro disse que a prisão preventiva é desnecessária, desproporcional e que vai adotar as medidas para revertê-la. E as defesas dos demais investigados ainda não se manifestaram, Chico, nessa história. Caramba, 70% de comissão? Pelo amor de Deus. Impressionante, né? Que é um apetite descomunal, né, em cima do dinheiro dos aposentados. E os diálogos são, né, parece que é um deboche, assim, vamos comprar jatinho, né? Essa turma, essa deputada foi do PL até pouco tempo e agora ela mudou de sigla por conta da eleição, ela pulou para o MDB.
Mas ali, da mesma laia do Centrão, é esse povo que se diz honesto, pátria, família, Deus, todo mundo imaculado, todo mundo não peca, está fora do plano terreno. Mas na hora H é suruba e roubalheira. Suruba e roubalheira, Chico. Nesse primeiro momento, o ministro André Mendonça, que também é relator dessas fraudes do INSS, nesse caso, ele negou essa prisão da deputada porque ele disse que é preciso ter cautela porque justamente envolve um pacto, envolve um mandato parlamentar. Então, o impacto é muito grande e por isso que ele determinou o uso da tornozeleira eletrônica. Mas essa deputada, Gorete Pereira, ela está sendo investigada por embolsar pelo menos R$700 mil. Então, um volume muito grande. Pela primeira vez, um deputado está sendo acusado de participar dessas fraudes do INSS. É um escândalo que deixa de ser técnico e passa a ser político. Então, é mais uma vez a Polícia Federal trazendo resultados nessas investigações, pouco que a gente viu acontecer na CPMI do INSS, que é mais um palanque político para dar visibilidades aos integrantes dessa comissão de inquérito para aparecer, fazer os cortes, lacrar na internet. A gente viu que tiveram várias vozes de prisão, né? O presidente mandando prender. Então, tudo isso para viralizar na internet, mas se a gente espremer o trabalho que foi feito dentro da CPMI do INSS, eles pouco entregaram algum resultado. A Polícia Federal, sim, que está aí desmontando esse esquema e mostrando todos os meandros, todas as camadas dessa fraude bilionária que acometeu o INSS. Não, perfeito. O trabalho mesmo para valer de investigação, a apuração rigorosa é da Polícia Federal. A CPMI é a parte do circo, né? E agora nem isso, porque a ordem do Supremo acaba fechando até as portas aí da casinha aí onde a Manu está perto. Aliás, próxima. é bem simbólico, né? Que a Manu tá ali no momento em que essas coisas estão acontecendo, né? Tem umas pessoas trabalhando exatamente pronto, nesse coloca momento. o olho ali para ver se avista alguma cena da suruba, mas vai demorar. Mas sempre vaza, sabe? Esse tipo de coisa sempre vaza. Porque passou pela mão de muita gente, de agentes da PF, chegou na CPI, antes de saber que atingia a direita e a extrema-direita, muita gente manuseou, só agora que está com rótulo de proibidão. É isso. Eu aqui... É isso Vai lá, aí. Manu. Agora... Pode fechar. Não, agora é esperar se realmente haverá uma prorrogação dessa CPMI, porque o fim dela é agora, dia 28 de março. E a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, está na mão do Supremo decidir se prorroga por mais 120 dias ou não. O fato é que agora tem um elemento novo, é a deputada, uma parlamentar envolvida nessas fraudes. Então, ao que parece, ainda há muito o que ser investigado nessas fraudes aí que desviaram mais de 6 bilhões de reais do INSS desde o governo Bolsonaro. Vamos esperar, até porque dia 28 também é conhecido como sábado que vem, então na semana que vem já está batendo na porta. Manu, e eu queria voltar aqui mais uma vez o olhar, Chico, sobre essa história do Banco Master, porque tem uma troca de mensagens, tem uma reportagem que saiu no jornal O Globo também interessante de a gente trazer aqui. Seria uma troca de mensagens entre o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, e o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mencionando uma reunião com o presidente do União Brasil, uma suposta reunião aí que teria acontecido durante as negociações da venda do Master para o BRB. Só lembrando que essa venda não se concretizou justamente por atuação pelo veto do Banco Central nessa história. Exatamente, senão já era. Exatamente. Aí o que acontece? O Paulo Henrique Costa ele afirmou nessa conversa que permaneceria para sempre ao lado do Vorcaro. O diálogo foi extraído do celular do próprio Vorcaro até. O arquivo tem um print da mensagem, foi salvo pelo dono do Master no início de 2025
e reforça, segundo os investigadores, essa teia de relações que ele tinha, né? O apoio político também, claro, que ele estava buscando para tentar salvar o Banco Master nessa história. Aí, de acordo com esse diálogo, o então presidente do BRB, ele procurou o Vorcaro para contar que tinha falado com o Rueda e que o presidente do União Brasil também gostaria de conversar com o Vorcaro. A investigação está buscando mais elementos para entender qual o teor dessa reunião, né, entre o ex-chefe do BRB e do Rueda. Na conversa de WhatsApp aqui, só para a gente contextualizar certinho essa história, o Costa, o ex-presidente do BRB, afirmou que ficou desapontado com um outro encontro que ele tinha feito naquele dia, sem especificar com quem exatamente, e disse que eles sempre estariam juntos. Sempre é sempre mesmo. Chico, foi esse o tom ali que ele escreveu. É uma jura de amor, né? Uma mensagem, parece uma cartinha de amor, uma coisa de muita devoção. Mas na real mesmo era treta, negócios, né? Porque o triângulo aí é perfeito. Você pega um do lado do Master, um do lado do BRB e o Rueda, que é um grande articulador, não só do União Brasil, mas do Centrão. Então é o encontro amoroso entre Centrão e mercado financeiro, que eles vivem nesses jantares por aí, isso é normal. O que piora a situação para eles é que isso foi achado no contexto do escândalo do Banco Master. Mas essa é a rotina dessa gente. Manu. Amor aos bilhões desviados por Vorcaro, né, Chico? Agora você acertou. É muita grana envolvida, mas vamos relembrar que o Paulo Henrique Costa prestou depoimento à Polícia Federal no dia 30 de dezembro, quando também houve uma acariação com o próprio Daniel Vorcaro. E aí, naquele depoimento, o Costa disse que não sabia de nada, que estava tudo transitando conforme ditava as regras e que ele não tinha conhecimento de que os títulos adquiridos pelo BRB eram títulos podres, sem rastro, sem recursos para cobrir esses títulos. Só que agora, depois de várias denúncias que estão aparecendo, inclusive o próprio Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que teve uma interferência direta nessas transações, inclusive querendo implicar em Costa essas tratativas para que o BRB pudesse adquirir o Banco Master, agora ele quer fazer um novo depoimento, né? Então, ventila-se aqui em Brasília a possibilidade dele também fazer uma delação premiada. Agora que ele viu que a corda está apertando para o lado dele, ele quer fazer um novo depoimento à Polícia Federal para talvez mudar a sua versão. Ele que também já foi notificado pela Justiça, porque ele deve ao BRB quase R$700 mil de 3 empréstimos que ele fez ao banco. Ele que está afastado, mas agora o cerco começa a se fechar, principalmente em quem tem menos poder político, né? Claro, ele era dirigente do BRB e a gente vê que tem outros poderosos, como o Rueda, envolvidos nessa atuação, mostrando que, sim, o Daniel Vorcaro se valia de toda essa rede política que ele tinha para fazer pressão e fechar os seus negócios. E agora fica muito claro, né, por que os políticos estavam tão interessados na blindagem, né, na PEC da blindagem, inclusive para blindar até dirigente de partido político que não tem cargo eletivo. Então, o Rueda é um deles, ele não é deputado nem senador, então tudo ali buscando a blindagem desses dirigentes de partido. Bem relembrado, viu? Ele é um dirigente do União Brasil, nunca teve um voto na vida, queria pegar carona também na blindagem. É impressionante, Chico. Essa história é escandalosa. O outro lado aqui foi procurado o Costa, o ex-presidente do BRB, ele deixou, aliás, o comando do BRB depois que ele se tornou alvo da investigação da Polícia Federal. Ele disse, né, que mensagens foram trocadas no contexto do exercício regular de suas responsabilidades com o presidente do BRB. Se limitou a isso.
O Rueda disse em nota que não comenta diálogos privados que seriam, no seu ponto de vista, divulgados de forma irregular. A defesa do Vocaro disse que não vai se manifestar. Manu, excelente sua participação hoje aqui no N2. Aliás, com o deputado Rogério Correia e tudo direto na porta do cofre. Obrigada, querido. Direto, se bobear, a Manu penetra nesse cofre, hein? Cuidado! Acho que não, hein? O acesso está muito restrito. Acho que agora não mais. Eu não confiava, porque esse é uma grande repórter. Valeu, gente. Grande repórter como Manu sempre encontra um cantinho ali e sempre entra. encontra uma beiradinha. Valeu, Manu. Até a próxima, querida. Enquanto isso, já que a gente falou de uma craque aqui no N2, tem outro craque que está chegando para somar. O homem chegando. Eu estou acompanhando aqui negócio de cofrinho, de suruba. Hoje está demais, Estou até né? preocupado, assim, né? Cara, eu não entendi agora. Chegou na parte melhor da história, querem fechar tudo no cadeado? Aí querem fechar o cofrinho. Pô, o cara usava isso, não só ele, o mercado financeiro usa. Você viu aquele filme O Lobo de Wall Street? Sim. É tudo daquele jeito. Aqui na Faria Lima é do mesmo jeito. É muita esculhambação e safadeza e suruba na própria compra das pessoas. Não é uma suruba recreativa. Não. Sabe, que qualquer É operacional, é funcional, né? Funcional, ela faz parte do negócio. Quando o Vocaro levava uma caravana lá para a Bahia, para a mansão dele em Trancoso, ele não levava por bondade, ele levava para fechar negócio. Claro. Então, daí é que eu acho que não tem essa de sigilo. Aliás, porque vocês comentaram muito bem, né? Quando é a namorada e que não tem nada a ver com a história, não é autoridade pública, aí pode vazar tudo, porque daí tira uma lasquinha. Mas aí é porque estava interessado no Xandão. O Xandão que estava citado. Estava interessado em pegar o Alexandre. Agora, quando é o senador, vocês viram, né, a matéria que você teria o senador, tem gente que teria visto aí um senador conhecido, foi ministro do Bolsonaro, de sunga nas imagens. Tal, Meu Deus, né, imagens que eu não gostaria de ver. Pois não é que essa parte não me interessa, mas tem informação nisso. Tem informação, né? Qual era o grau de intimidade dessa gente com o Daniel Vocaro. E é um pessoal que defende a família, as tradições. Festa da cueca, parte 2, será que é festa da sunga agora. Meu Deus do céu. Festa da sunga, meu Deus. Que situação Só personagens lamentável. que a gente não gostaria de ver. E o presidente da CPMI, o Viana, seu charada Não é meu parente, hein? Pô, o cara mandando dinheiro, quase 4 milhões lá para Lagoinha, para a igreja da Lagoinha, presidindo uma CPI. Que moral esse sujeito tem? Então temos... E ali o cofre, a sala cofre, só a Polícia Federal agora entra. Eu acho que eles vão apagar o que tem de gente do Centrão, aí não, né? Aí aproveita e apaga também as informações, você vai ver. Que coisa... Quando aparece o nome do Flávio Bolsonaro, adeus, cara. O Lindbergh chama atenção para isso. Adeus. Apareceu o nome do Flávio Bolsonaro, não vai sair mais nada. Nicolas, na agenda também. Nicolas Ferreira começou a pintar essa gente. Vão trancar o cofre. Vamos de suruba para as emendas? Pode ser? Pode. Dá completamente. É a mesma sacanagem. De certa forma você tem razão. Foram condenados, né? Pois é, primeira turma do Supremo Tribunal Federal que tomou essa decisão de condenar por unanimidade os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil e o ex-deputado Bosco Costa, todos eles do PL, da extrema-direita, por corrupção, por desvio de emendas parlamentares, e a ação tratava justamente disso, né? O desvio de emendas destinadas a projetos de saúde para o município de São José de Ribamar. Já falamos dele aqui, lá no Maranhão, né, Chico? E os deputados exigiram cerca de R$1.600.000 em propina do então prefeito da cidade, o José Eudes, para destinar esses recursos, e ele denunciou esse esquema. Agora sai o resultado por unanimidade, né, da primeira turma. Essa cidade, esse caso, é o primeiro em que a gente tem assim, uma anatomia do escândalo. Eu lembro de matérias do Breno Pires, não sei se no Estadão ou se já na revista Piauí, assim com radiografia, mostrando que consulta que era para ser feita não foi feita, prótese não foi distribuída, uma carnificina com dinheiro público. Foi o primeiro grande caso. E que bom que chegamos ao final, né? Com as primeiras condenações por emendas, por roubo de emenda, de dinheiro de emenda no Brasil.
Não, e assim, eu até destacava mais cedo no ICL, gente, são 3 nomes assim pouco conhecidos fora dos seus estados, né? Fora do Maranhão, ninguém conhece, Josimar Maranhãozinho, apesar do nome até curioso, né? E esses outros, mas a importância disso é que manda-se um sinal de que o festival aberto pelo Eduardo Cunha, de orçamento secreto, aprofundado pelo Arthur Lira e mantido pelo Hugo Mota, está sendo enfrentado pelo STF. Então começou por aí. Porque o que é o orçamento secreto? É você tirar a administração do orçamento da mão do Poder Executivo, o Lula, passar para o parlamento, e você pode, mas tudo bem, na democracia, o parlamento... Mas, gente, vira uma festa, porque quando é pelo Executivo, tem uma coerência. Você, olha, vamos distribuir dinheiro para a saúde, para os municípios que precisam mais. Teoricamente, você pode administrar isso nacionalmente. Quando é o parlamentar, ele vai mandar para onde interessa para ele. E, às vezes, o interesse, obviamente, não é social, é base política para mandar o dinheiro que depois reverte em voto e aí vira um círculo em que o centrão fica cada vez mais forte. Você não consegue quebrar isso. Então, o Flávio Dino botou aí a mão nessa situação aí, está revolvendo essa lama e está condenando os 3 primeiros. Não só o Flávio Dino, né? O Supremo Tribunal, mas foi ele que tomou a frente desse processo. É importantíssimo para a democracia brasileira. É isso. Se a gente tiver mais atualizações sobre essa história ao longo do programa também, a gente pode trazer. Porque não saíram as penas ainda, Exato. né? Eles vão decidir a pena agora, né? E vamos atualizando aqui ao longo do nosso N2. Enquanto isso, mudando de assunto aqui, gente, teve um pronunciamento, uma fala do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, dizendo que o governo Lula vai apresentar um projeto de lei com regime de urgência sobre o fim da escala 6x1, se perceber que o Congresso está enrolando para votar essa proposta, que é uma campanha importantíssima nesse ano. O ministro deu essa declaração durante o programa de rádio Bom Dia Ministro, que é da Empresa Brasil de Comunicação. Até a gente vai colocar a fala aqui na nossa tela, em que ele diz o seguinte: Lula já tomou uma decisão, estamos respeitando o trâmite do Legislativo, como tem que ser. Mas se terminar março e percebemos que está tendo uma estratégia de enrolação no Congresso, Lula vai entrar com um projeto de lei em regime de urgência e aí terá de votar em 45 dias. A Cris Serra está chegando para conversar com a gente hoje, excepcionalmente na terça, né, Cris? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Me antecipei, né, Gabi? Gostei. Muito bom. Gostamos da sua antecipação aqui. Cris, aliás, a Cris vai estar no Em Detalhes comigo amanhã também, então já fica o convite para todo mundo acompanhar. A gente vai falar sobre esse novo encampamento, vamos dizer, do ministro Flávio Dino, né? Esse enfrentamento que ele está fazendo às emendas. Tá? As emendas também, né? E sobre a pena. Os penduricalhos também estão na história, e as penas para os juízes. As penas para os juízes. Tá bom. Agora, Cris, sobre essa história do fim da escala 6x1, eu acho que, assim, já passou do momento, né, de se colocar isso em pauta. Acho que faz uma pressão ali no Congresso também de que, se não avançar com isso, vamos adiante, né? Gabi, nós estamos já em março, praticamente março está acabando. Nós temos mais quanto tempo para votar pautas no Congresso? Abril, maio. A partir de junho, ano eleitoral, ninguém mais está no Congresso. Embora o recesso seja em julho, mas junho, por causa das festas juninas, tem uma debandada geral. A partir de junho, fica muito difícil votar qualquer coisa. Então, o prazo, a janela para votar esse projeto, realmente é muito curta. E daí o ministro Boulos dizer que vai mandar como urgência para acelerar esse prazo. Agora, por que essa enrolação a qual ele se refere? Claramente, né? Ele não fica pisando em ovos para falar, ele diz exatamente o que está acontecendo. É uma enrolação. Por quê? Essa é uma pauta positiva para o país, uma pauta do governo que é muito benéfica para a população e que, obviamente, é um assunto de campanha eleitoral. O que faz, né, a Câmara, imagina, Câmara e Senado, com os presidentes que tem e com a força das bancadas de oposição, é óbvio que não querem essa agenda. Embora digam que sim, né, pressionados, né, pelo apelo popular dessa pauta, a gente vê aqui e ali esse pessoal dizendo que sim, vamos votar, é importante, não sei o quê. No fundo, não querem. Bom, primeiro que obviamente, essa turma aí
trabalha para os empresários, que são contra essa proposta. Eu lembro de quando a gente teve uma discussão aqui, já tem uns meses, quando começou esse assunto do fim da escala 6x1, e me lembro de ter falado, duvido que essa pauta passe com facilidade, porque o empresariado e suas entidades representativas que fazem lobby no Congresso e que têm suas bancadas no Congresso, não vão querer. Pode até passar, mas eles vão querer alguma coisa em troca, redução de salário, etc, etc. E a proposta não é essa, redução de jornada, mantendo o salário. Então, assim, tem a bancada do empresariado atuando, né? Porque o empresariado é contra uma questão de princípio, quando você vai ver a história do Brasil, foram lá atrás contra o salário mínimo, etc, etc. E tem o fato de que é uma agenda positiva para o governo e que a oposição não quer dar essa agenda num ano de campanha eleitoral. O que a oposição quer? É a pauta da segurança, do bandido bom e bandido morto e não sei o quê, não sei o quê. É isso, no fundo a gente está vendo esse conflito na definição da pauta do Congresso. Boa, Cris, eu só quero chamar aqui quem está nos acompanhando, Rodrigo, para a pergunta da nossa enquete de hoje, que é justamente sobre esse assunto. A pergunta é, você confia que o Congresso vai aprovar o fim da escala 6x1? Você pode votar, aí você que está nos acompanhando pelo YouTube, claro, no nosso chat já fica disponível a votação para você participar. Hoje eu vi uma informação de que 70% da população brasileira é a favor. 71%. 71%. Só que 70% dos deputados são contra. Então, é justamente o contrário. Por isso que eu votei não. Quero que dê certo, claro. Mas você está achando que não passa no Congresso? Na enquete eu votei não. Com esse povo aí, só tem fazendeiro, empresário, gente do agro, bancada da bala, bancada não sei o quê. Os caras querem que o povo morra de trabalhar. Como diria o outro, quero que o povo se exploda. Né? E eu acho que o Boulos, ele sacou qual vai ser enrolar, porque eles não vão, ninguém vai dizer... Não, eles vão deixar rolar e não rolar nada. Como não, em ano de eleição, pega muito mal. A única chance é no ano eleitoral aprovar isso. Ou aprova agora ou nunca. Então eles vão enrolar ali, vão segurar de todo jeito. Cabe ao governo, né, ao presidente Lula, fazer uma grande comunicação disso, que em alguns momentos não está sabendo fazer. Por exemplo, agora para enfrentar a máfia dos combustíveis, não tem sabido comunicar tanto como deveria ser. Eu falo Lula, mas como representante, como governo no geral. Falta uma comunicação que deixe a todos esses deputados sem saída. Se conseguir, leva para votação. Aliás, senão... só essa pressãozinha, né, gente, colocada nos parlamentares, se tiver mesmo que entrar com essa medida do regime de urgência, eu já acho uma desmoralizaçãozinha, assim. Pode ser, Gabi, porque depois que o presidente do Republicanos, lembra, o Marcos Pereira, disse que não podia aprovar isso daí, porque o povo não sabe o que fazer com lazer, isso vai ser ruim, porque lá no interior do Nordeste, ele usou esse termo. Eles não sabem nem se divertir. Não sabem se divertir, então é melhor trabalhar até morrer, é isso? Cara, nunca foi um forró no Nordeste para saber. Quem não sabe se divertir muitas vezes enfim, é quem vive na grande cidade e às vezes não é nem por opção, porque chega arrebentado em casa, né, depois de trabalhar 8 horas e mais 2 no transporte. Mas depois que ele falou aquilo numa entrevista publicamente, imagina o que eles não estão falando nos encontros privados. Meu Deus. Então tem uma operação forte aí para enrolar, né, Cris? Com certeza, para mim isso está claro, está caracterizado. Daí essa fala do Boulos, né? Ele tá dizendo assim, nós vamos para o enfrentamento, né? Que é o que deve ser feito, né? Porque os números aí que vocês deram, essa é uma pauta amplamente abraçada pela população. É claro que isso beneficia o governo, beneficia Lula no ano de campanha eleitoral. Imagina se a oposição vai dar de bandeja essa pauta na circunstância atual, né? No embate que já está claro. Não vai. Agora, eu acho mesmo, né? Acho não, tenho certeza, que a pressão maior é a bancada do empresariado, né? São os representantes das grandes entidades que reúnem empresários, enfim, a bancada do grande capital que não quer a mudança
da escala 6x1. E olha, gente, eu não digo nem que é porque as pessoas querem um dia a mais para se divertir. As pessoas querem um dia a mais para cuidar da sua casa, para dar atenção para os filhos, para simplesmente descansar. Você trabalha 6 dias e tem um de folga, né? Não é suficiente. Precisa de mais tempo para você viver a sua vida em família. E, claro, lazer, diversão também, né? Mas a vida de muitas famílias é tão apertada que, assim, uma folga a mais é para cuidar da casa, né? É esse tipo de coisa que a gente está falando. Mas está no DNA do nosso empresariado, é um DNA escravocrata. Você vai ver, historicamente, em momentos de conquistas sociais, sempre acontece essa pressão. Ela sempre é exercida por meio dos seus porta-vozes no Congresso, e esse Congresso atual está cheio deles. Exatamente, Cris. Gente, eu queria atualizar, saíram as penas aqui da primeira turma do STF, né, que condenou os deputados e o ex-deputado do PL por corrupção, por desvio de emendas parlamentares. O Josimar Cunha Rodrigues, que é um maranhãozinho também, 6 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 300 dias multa, com cada dia multa fixado em 3 salários mínimos. Aí temos o Pastor Gil, 5 anos... Dá R$1 milhão, então, mais ou menos, de multa, hein? Nossa, você foi rápido, né? 300 vezes 2 mil, 900 mil, é isso? Acho que é. Por aí, mas continua. Confio em você, continua. Confio em você. Vai. Temos o Pastor Gil com 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, 100 dias multa, com cada dia multa fixado em 1 salário mínimo. E para fechar, o Bosco Costa, que é ex-deputado, 5 anos de reclusão em regime semiaberto, 100 dias multa, com cada dia multa fixado em 3 salários mínimos. Então, esse é a pena, né, que faltava sair. A pena... e os ministros fixaram também o pagamento de 1 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão, R$1.600.000 a título de reparação de danos a ser quitado de forma solidária pelos condenados. Importantíssimo isso, também recuperar o dinheiro, parte dessa grana, né? Sim. Isso além da pena, né, ter que pegar essa grana. A gente está falando da área da saúde, né? Projetos na área da saúde. Pelo amor de saúde. Deus, em regiões, municípios pobres, cara. E a questão da perda de mandato? A perda de mandato, acredito que agora Câmara, deveria passar para a Câmara, mas é obrigatório, né? A partir do momento da condenação, né, Cris? Imagino que sim, eu não estou acompanhando exatamente os trâmites dessa questão. Agora, eu destaco que, para mim, o importante é ver, de fato, as punições, né? Porque esse sumidouro de dinheiro público por meio dessas emendas, gente, isso não dá, né? Isso precisa realmente acabar. Vocês estavam falando há pouco do ministro Flávio Dino, que está encarregado dessa questão no Supremo. Ele está tentando fechar essas torneiras, sempre tem um ralinho aqui e ali, a gente vê um escândalo aqui, outro ali, mas, enfim, esse combate não pode, ter trégua, né? Esse esquema das emendas, né, precisa ser, de fato, enfrentado. É um esquema que se repete novamente, vai lá atrás, desde a história do escândalo dos anões do orçamento. Tinha aquele ralo, aí vem o escândalo, fecha o ralo, daqui a pouco eles abrem de novo, fecha de novo. Tem que ter uma maneira, gente, numa sociedade democrática, com a transparência que se exige hoje em dia, isso não pode mais acontecer, não pode se repetir, né? Então tem que acabar. Ainda há mecanismos, sim, de esconder as autorias, né? Quem é o autor, o padrinho da emenda, para onde vai. E aquele escândalo que a gente comentou aqui semana passada, né, do Alcolumbre, que faz o pedido de destinação de emendas como coordenador da bancada do Amapá para ele mesmo como presidente do Senado, né? Uma disfarçatez, uma cara de pau, uma coisa assim, absurda. Chega nesse nível, né, do presidente do Senado usar a mão desse tipo de artifício, né? Então, de fato, é uma coisa que não dá para tolerar. Boa. Aliás, a Cris falou de ralinhos, né? Só para reforçar, eu já tinha falado sobre esse dado, mas os deputados que estavam exigindo mais de 1,5 milhão, né, em propina do então prefeito lá da cidade de São José de Ribamar. Bom, eu queria virar a página aqui para trazer dados da pesquisa Genial Quest, mostrando que 56%
dos brasileiros já definiram o voto para a presidência da República nas eleições desse ano. Outros 43% ainda consideram mudar de candidato. Então, essa é a margem que temos aí, mais de 40%. Cadê a polarização? Ainda. Olha só, tá na tela para quem quiser acompanhar junto com a gente. Tem um outro dado de que mais de 60% dos entrevistados que dizem votar em Lula e em Flávio Bolsonaro dizem que a escolha já é definitiva. Acho que o segredo é olhar justamente para onde tem margem ainda de conquista de votos, né? Eu posso falar o que eu acho dessa pesquisa? Eu acho que as pessoas falam, mas já estão decididas. Então é o seguinte, o cara não vai admitir, tanto tempo antes você vai... Eu acho que essa pesquisa quer dizer pouca coisa. Porque assim, você anda na rua, as pessoas já têm lado. Então, não, eu estou decidido, mas posso mudar. Poder mudar pode, qualquer um pode mudar. Mas eu acho assim que é um dado que não tem tanta importância. Desculpa assim se eu vou jogar para baixo até a nossa pauta aqui. Mas eu acho isso, porque a sociedade está absolutamente dividida, as pessoas já estão sabendo quem vão votar, mas na hora, mas você está totalmente decidido já para... não, tá bom, falta tanto tempo, quem sabe eu mudo até lá. Mas mudança pouquíssima. Eu também não vejo... O que você acha, por isso que eu perguntei, cadê a polarização? Cadê a polarização? É isso, é a mesma coisa. Porque nenhum ambiente eu vejo essa possibilidade de tanta gente ainda sem o voto definido. Eu acho que está todo mundo... Seria o quê? Estão esperando... A terceira via. Alguém da terceira via? É isso, mas essa pesquisa é feita para isso. Para dizer, tá vendo? Ainda tem espaço para alguém que venha de fora dos dois. Para dar uma animada aí no Ratinho Júnior. Porque eles estão fazendo um périplo nas emissoras de TV, né? O Ratinho, o do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e mais o Ronaldo Caiado. Então, deve ser para dar uma animadinha neles. Uma animadinha, olha aí. O pessoal ainda pode mudar o voto. Deve ser isso. E aí, Cris? Olha, eu não sei. Pesquisa, né? Hoje em dia a gente se surpreende tanto com o resultado das eleições, vai acompanhando as pesquisas até a véspera, quase véspera da eleição, e a gente se surpreende muitas vezes com o que sai da urna. Mas observando essa pesquisa, eu acho o seguinte: no ambiente de polarização como a gente está, e de fato estamos, né? Existe essa polarização, a eleição vai ser definida por uma margem muito curta. Né? Como foi a passada, né? Em torno de 2 milhões de votos, acho que esse cenário tende a se repetir, salvo alguma mudança, né? Alguma surpresa muito grande na eleição. Ainda faltam alguns meses, né? Em política, uma semana, às vezes dias, mudam tudo. Um dia muda tudo. Mas, enfim, como ela tende a ser definida por uma margem pequena, o que eu acho que serve de alerta nessa pesquisa tem gente que a gente pode ganhar o voto. Tem gente que não sabe, de fato, ainda em quem vai votar. E esses votos, a campanha tem que ser direcionada para essas pessoas, não para quem já tem o voto cristalizado, né? Para quem já está convertido, digamos assim. É para essas pessoas que ainda não sabem, ou que dizem que ainda não sabem, mas que eu acredito, sinceramente, que não sabem. Eu, particularmente, tenho conversado com muita gente que não sabe ou não quer dizer, enfim, tem esse componente hoje em dia, até em função da polarização, às vezes você pergunta, a pessoa não quer dizer para não abrir uma discussão e tal. Mas, enfim, acho sim que tem uma margem ainda, sabe, do eleitor ligado, que só mesmo muito perto vai tomar essa decisão, e a campanha do presidente Lula, as campanhas todas do campo progressista, governadores, senadores, todas têm que falar para este público. Este público, é deste público que a gente precisa do voto, sabe? Então, acho que a pesquisa indica que tem muito trabalho pela frente. Basicamente é isso. Boa, Cris. Sempre bom ter você junto com a gente. Um beijo e até uma próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, querida. Aliás, quero aproveitar para convidar o pessoal que está nos acompanhando a entrar no nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Zap, que a gente manda as notícias selecionadas em primeira mão para você. Então, tudo que sai de quente, além da nossa programação do ao vivo, você pode estar com o celular aí na mão e vai recebendo o nosso noticiário. E as novidades, né, gente, do ICL, os spoilers, a gente manda tudo para vocês no grupo do WhatsApp. Se você tiver com a televisão ligada, você pode apontar o seu celular aí para a tela aqui no QR Code, ou então você acessa icl.com.br/
grupo. Assim como a gente traz, né, Rodrigo, essa votação, por exemplo, da primeira turma do STF sobre as emendas, a gente atualizou ao vivo aqui no grupo do WhatsApp também, o pessoal recebe as novidades ali no momento, no calor do momento, vamos dizer assim. Muito bom. Vamos para o noticiário internacional, Por favor. pessoal? Simbora. Agora há pouco a gente falava sobre extrema-direita, né? Agora eu queria falar sobre um golpe sem precedentes para o governo Donald Trump, que é o seguinte, vou trazer essa história aqui agora para vocês. O principal responsável nos Estados Unidos pelo combate ao terrorismo anunciou hoje que abandonou o cargo em protesto contra a guerra no Irã. A gente vai colocar aqui na tela exatamente o que ele escreveu nas redes sociais nessa saída, o Joe Kent. Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, com efeito a partir de hoje. Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã. O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação e é evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano, aqui pela nossa tradução. Na Casa Branca, em agenda com o primeiro-ministro da Irlanda, o Trump criticou essa decisão do Joe Kent. A gente vai assistir o que disse o Donald Trump e já volta aqui para a conversa com o nosso convidado. Vamos lá. Eu sempre achei que ele era um cara legal, mas sempre achei que ele era fraco em segurança, muito fraco em segurança. Quando li aquela declaração, percebi que foi uma coisa boa ele ter saído, porque ele disse que o Irã não era uma ameaça. O Irã era uma ameaça. Todos os países perceberam a ameaça que o Irã era. A questão é se eles queriam ou não fazer alguma coisa a respeito. E muitas pessoas, muitos dos maiores especialistas militares, vêm dizendo há anos que os presidentes deveriam ter eliminado o Irã porque eles queriam uma arma nuclear. Aí então a fala do presidente Donald Trump, com a tradução aqui do Ricardo Gouveia. Vamos chamar nosso convidado, doutor em Ciências Sociais, Gustavo Menon. Professor, boa noite, bem-vindo ao N2. E eu já te pergunto se o Trump não está ficando cada vez mais isolado nessa história, porque essa foi uma exposição pública, né, essa saída. O principal funcionário dessa área, né? Boa noite a todos do ICL, boa noite Gabriela, Rodrigo, Chico. De fato, estamos presenciando cada vez mais essa tentativa de Donald Trump em se rearticular no tabuleiro geopolítico, no tabuleiro geoeconômico, onde os Estados Unidos, de fato, Gabriela, estão presenciando o declínio da sua hegemonia nessa primeira metade do século XXI. Como que Donald Trump vem anunciando uma série de movimentações em diferentes partes do planeta no sentido de tentar resgatar essa política imperialista dos Estados Unidos, e sabemos que a partir exatamente da configuração dessa nova política de segurança, dessa nova política de defesa, o Oriente Médio, a Euroásia e a América Latina são áreas em disputa em meio a esse mundo em conflagração, a começar pela própria guerra entre Rússia e Ucrânia, os conflitos que se dilataram pelo Oriente Médio e nessa atmosfera de guerra comercial entre Estados Unidos e China. No fundo, há uma tentativa de Donald Trump em não só repactuar essa aliança histórica dos Estados Unidos com Israel na região do Oriente Médio, mas perceba que estamos falando aqui de um país persa que tem essa capacidade de resposta, um país que envolve mais de 8 milhões de habitantes, mais de 80 milhões, melhor dizendo, do ponto de vista da articulação do peso demográfico, e essa resposta, principalmente direcionada por Teherã em direção aos países do Golfo, vem sendo sentida, já que os analistas militares, os analistas geopolíticos, Gabriela, vêm exatamente projetando como que essa guerra pode se dilatar e o custo desse conflito pode ser altamente oneroso, tanto para o Estado de Israel, bem como para a administração da Casa Branca. E sabemos que estamos diante aqui de 2026, de um ano eleitoral, tanto em Israel, bem como nos Estados Unidos, onde essa correlação de forças pode substancialmente mudar com a expansão e a dilatação desse conflito. Perfeito.
Agora, a gente já vinha assistindo a redução da popularidade do Donald Trump nas pesquisas internamente nos Estados Unidos, né? O que a gente pode esperar de impacto efetivo, assim, na opinião pública nas próximas semanas, professor? De fato, Rodrigo, Donald Trump tenta dar respostas ao seu eleitorado, como que Donald Trump tenta articular movimentações políticas no sentido, então, de adotar essa política de recrudescimento, uma política de linha dura, exatamente tentando reestabelecer essa hegemonia estadunidense em meio a essas disputas que estão colocadas no plano internacional. No ambiente doméstico, há uma tentativa por parte dos movimentos sociais, por parte de setores progressistas, até algumas alas do Partido Democrata, em frear esse ímpeto de ingerência da política externa estadunidense. E observem que Donald Trump, ao se enveredar nesses conflitos, que são conflitos difusos no Oriente Médio, principalmente tentando consolidar essa atuação dos Estados Unidos na América Latina, se colocando como um país que historicamente influenciou a América Latina e o Caribe a partir da criação de uma zona de influência dos Estados Unidos, Donald Trump apresenta sinais de desgaste, apresenta sinais exatamente de vulnerabilidade, onde nas pesquisas eleitorais, Rodrigo, observe que há setores que estão criticando duramente essa guerra contra o Irã, que foi gestada a partir dessa aliança entre Estados Unidos e Israel e que compromete uma série de pautas na economia doméstica estadunidense. Sabemos das pressões inflacionárias vinculadas exatamente à cadeia produtiva do petróleo, como que o Estreito de Hormuz trata-se de uma região estratégica no fluxo comercial e que pode, de fato, elevar os preços do barril de petróleo a níveis drásticos no mercado internacional. Então, percebam que essas discussões, do ponto de vista da orientação da política externa dos Estados Unidos, pode também comprometer a economia doméstica e se refletir, sem dúvidas nenhuma, na eleição que está prevista para o segundo semestre. É tanto, professor, que o Trump já recorreu à Rússia, né? Já recorreu ao Putin na questão do petróleo, não recebeu ajuda alguma, pelo menos até agora, nem manifesto de apoio da Europa em relação a ajudá-lo lá no Estreito de Hormuz. Então, é também contestado dentro do MAGA, até porque não conseguiu explicar, tem ali em poucas linhas, o motivo da guerra. Perde agora esse chefe da divisão antiterrorismo, ou seja, politicamente tem um isolamento, né? Começa a ser deixado um pouco assim, sem apoio no campo político, tanto internacional como na base dele do MAGA nos Estados Unidos. Exatamente, Chico. O que podemos presenciar é essa movimentação isolacionista por parte da política externa de Donald Trump, onde aliados históricos estão desembarcando, estão saindo do barco. A título de referência, Chico, vale a pena consignar as relações dos Estados Unidos com a União Europeia, na articulação da OTAN, como que há pressões por parte de Donald Trump para a elevação dos gastos militares na Europa, onde Donald Trump vem se excluindo exatamente dessas alianças históricas que são fundamentais para o seu projeto daqui por diante, como que Marco Rubio tenta, de fato, se apoiar nessa plataforma trumpista, sendo um nome que vem sendo articulado por parte do Partido Republicano, mas precisamos aguardar como que Donald Trump se enveredará nesse conflito que, ao que parece, ao meu sentir, trata-se de um conflito de longa duração em razão da força do país persa, como que a resposta que vem sendo movimentada por parte de Teherã trata-se aqui de uma resposta contundente, efetiva, contra instalações militares de aliados dos Estados Unidos na região do Golfo e no Oriente Médio,
E veja que a situação de Donald Trump é uma situação extremamente delicada, onde ele tenta impor vitórias que são vitórias de pirro, uma vez que no plano internacional a gente percebe cada vez mais o fortalecimento dessa aliança sino-russa, muito orientada também no fomento da política de defesa do Irã, e mais do que isso, uma tentativa de se conceber uma ordem internacional multipolarizada, onde sabemos que precisamos mitigar esses conflitos, onde, de fato, a população civil, principalmente a população de Gaza, vem sofrendo substancialmente com essas políticas, não só injerencistas por parte dos Estados Unidos, mas uma política que tem essa pretensão colonial e neocolonial aqui na primeira metade do século XXI. Eu queria, dentro dessa pauta, professor, trazer aqui uma outra história, que é o não que o Donald Trump tem ouvido dos aliados da própria OTAN, né? Ele se irritou muito com isso, disse que não quer mais a ajuda de nenhum deles para desbloquear o Estreito de Hormuz. Ele tem muitas falas, né, atitudes, Rodrigo, que lembram, assim, uma criança mesmo, né? Não quero mais também, então, sou eu que não quero. Tenta reverter, virar a mesa. Então, ele reclamou nas redes sociais, foi para as redes para dizer que os Estados Unidos sempre ajudam os demais países da OTAN, mas que o contrário nunca acontece. Está aí na tela, ele diz que já destruiu todas as forças militares iranianas, né? Então ele diz, devido ao sucesso militar que alcançamos, não precisamos nem desejamos mais a ajuda dos países da OTAN. Nunca precisamos. O mesmo se aplica ao Japão, à Austrália ou à Coreia do Sul. Aliás, falando com o presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso do mundo, não precisamos da ajuda de ninguém. Aí a gente se pergunta por que ele pediu ajuda, então, se ele não precisa, né? Acho que nós estamos assistindo ao desmonte da OTAN, assim, ao vivo, né? Na prática, esse desmonte já vem acontecendo no momento em que o Trump toma uma série de medidas, mas o professor pode falar melhor sobre isso, sem consultar os parceiros. A própria Espanha, ao negar a cessão das suas bases para que os aviões dos Estados Unidos fossem reabastecidos a caminho do ataque ao Irã, disse, não houve consultas. A OTAN, sim, trabalha, quando há consultas, a uma decisão conjunta. Houve uma guerra decidida unilateralmente por duas pessoas, Donald Trump e o Netanyahu, talvez na ordem contrária, Netanyahu e Donald Trump, né? E aí a OTAN teve que entrar a reboque. A Espanha usou isso para negar a cessão das suas bases no momento de afirmação. Foi o único país que fez um movimento mais drástico assim, num primeiro momento. Mas agora, né, Chico, o professor também pode nos ajudar nisso. Os países, mesmo aqueles que ficaram meio encolhidos e não queriam enfrentar diretamente os Estados Unidos, como fez o Sánchez, que é de um partido mais à esquerda, então tinha esse discurso também, mas os outros países todos da Europa mais cautelosos em colocar as suas forças armadas numa guerra que não é deles. Ontem até o representante do Reino Unido disse isso, né? Aliás, da Alemanha. Disse, não é a nossa guerra, não fomos nós que decidimos essa guerra, a França também. Então, o que a gente pode observar aí? A OTAN vai sendo desmontada, assim, ao vivo, nas mensagens de Donald Trump, professor? Exatamente, Rodrigo. Quando analisamos essa, digamos, aliança histórica entre Estados Unidos e o mundo ocidental, perceba que isso passava em grande medida por políticas coordenadas entre a União Europeia e a política externa estadunidense. Como que na atual conjuntura, nessas movimentações isolacionistas, insisto, observe que representantes de diferentes partidos na Europa, de diferentes colorações partidárias, rechaçaram as pretensões unilaterais, arbitrárias e, consequentemente, ilegais dos Estados Unidos e de Israel, no sentido de colocar uma série de países em mais um conflito nesse mundo em conflagração. Então, observem que nesse movimento de orquestração de ações unilaterais por parte da Casa Branca, Donald Trump acabou dando um tiro no pé, uma vez que passa a ser severamente contestado, inclusive por aliados históricos dos Estados Unidos. É o caso da União Europeia. E as falas de Donald Trump, Rodrigo, ao que me parece, ao meu sentir,
Trata-se aqui dessas falas grotescas, né, no sentido de tomar Cuba, mais do que isso, de que não precisa dos países europeus, como que ao longo desses últimos dias, uma série de declarações foram dadas por parte não só de Donald Trump, mas também por parte de representantes da Casa Branca, no sentido de alçar exatamente essa política injerecista dos Estados Unidos em diferentes partes do planeta. Agora, precisamos também observar quais serão as movimentações por parte dessa aliança sino-russa, já que para a China não interessa essa guerra, não interessa a escalada desse conflito no plano internacional, onde sabemos que a China tornou-se uma espécie de fábrica do mundo, como que a China trata-se aqui de um grande país importador de gás, de petróleo iraniano, e é preciso observar, a partir exatamente dos próximos dias, como que Donald Trump será também caudatário dessas pesquisas eleitorais que estão saindo no plano doméstico estadunidense. Professor, aproveitando aqui, quero muito agradecer a sua presença no N2. Não sei se vocês ainda queriam comentar esse assunto, mas agradecer muito a presença do professor. Seja sempre bem-vindo aqui no N2. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, amigo. Ainda trazendo assunto internacional aqui, Rodrigo, sobre a Colômbia, né? Sim. O presidente Gustavo Petro voltou a falar que o Equador foi o responsável por um bombardeio no território colombiano na fronteira. Segundo Gustavo Petro, 27 corpos foram encontrados carbonizados. O presidente da Colômbia disse que os mortos eram famílias que tinham substituído o cultivo de folha de coca por produções de café e cacau. O Petro já tinha dito ontem que não deseja entrar em uma guerra com o Equador e pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tomar uma atitude sobre o que ele chama de incidente e ligar para o presidente equatoriano, o Daniel Noboa. O presidente do Equador disse que está combatendo o narcoterrorismo e que não vai recuar, mas disse que o Petro está mentindo e que fez bombardeios apenas dentro do próprio território. Ô, Gabi, isso é da maior gravidade. 27 pessoas mortas do lado colombiano. O Equador é governado por um sujeito de extrema-direita, que é esse que apareceu rapidamente aí na imagem, é um jovem de uma família de produtores de banana lá do Equador. É uma das famílias mais ricas do Equador, né? Esse Noboa foi eleito presidente, tem um discurso totalmente alinhado com a extrema-direita, com o Donald Trump, e está nesse discurso de parceria com os Estados Unidos para combater o narcotráfico. E aí foram combater o narcotráfico aonde? Bem na fronteira, para fazer uma provocação com a Colômbia, onde há eleição presidencial daqui a 2 meses. Então vamos entender o que está acontecendo aí no contexto político. Daqui a 2 meses, se puder colocar a imagem do Gustavo Petro aí na tela, porque esse é o Noboa do Equador, mas daqui a 2 meses, isso, do outro lado, na Colômbia, tem sucessão do Gustavo Petro, um dos poucos presidentes progressistas de esquerda na América do Sul, de um país tão importante como a Colômbia. Ele está bem nas pesquisas, com popularidade alta, o candidato dele está em primeiro nas pesquisas para a eleição que acontece daqui a 2 meses. Os Estados Unidos, querendo dominar também a Colômbia, estão apoiando, tem 2 candidaturas de direita que vão aí contra o Petro, e gera-se uma instabilidade na fronteira. O Petro está dizendo, e o Petro no discurso, muito mais afirmativo do que o Lula em geral, né? Foi dos primeiros a confrontar o massacre em Gaza, isso o Lula também fez, e recentemente também confrontando o Donald Trump, tanto pelo bloqueio em Cuba quanto pelos ataques no Irã. E o Petro está acusando formalmente o Equador de ter bombardeado o território colombiano e matado, como explicou a Gabi, uma população. Ali tinha plantio de coca? Tinha, ali assim, secular o plantio de folhas de coca, né, dos 2 lados da fronteira. Eu já estive nessa área aí de fronteira, Chico, quando houve um bombardeio ao contrário, mataram o pessoal das Farc do lado equatoriano, né? Então é uma área ali de difícil acesso mesmo, mas é um incidente diplomático que pode mexer com as eleições, dependendo de como o Petro sair nesse discurso, ele pode até mobilizar mais a base dele para a eleição, viu? Muito Aliás, um discurso ele falou ali em narcoterrorismo, né, Rodrigo? O Noboa. Exatamente. O cara do Equador. Que é um termo que tem sido muito utilizado pela extrema-direita e tem a possibilidade do próprio Trump classificar o PCC e o Comando Vermelho
como organizações terroristas. Essa possibilidade está aberta, está sendo estudada pelos Estados Unidos. Então, os presidentes de direita na América do Sul estão fazendo esse servicinho sujo para o É o mesmo pacote aí dessa ação no Equador. Ação no Equador. Permitiria uma intervenção. Muito bem lembrado. E é o presidente da Bolívia, que também acabou de ser eleito de direita também, veio com esse mesmo discurso. Não, eu tenho uma fronteira grande com o Brasil, e tem mesmo, na Bolívia, e eu sei que o PCC e o Comando Vermelho são organizações que favorecem o terrorismo. Então, insuflando esse discurso para permitir a entrada dos Estados Unidos militarmente na América do Sul para cercar o Brasil, basicamente. Se a esquerda ganhar na Colômbia, para cercar a Colômbia também. Então, Colômbia e Brasil que estão resistindo ainda do ponto de vista geopolítico. Então, muito grave isso. A gente pode olhar e falar, distante, lá no meio da selva amazônica, morreram 27 pessoas. O plano é o mesmo. O plano é o mesmo discurso e o mesmo plano. E não é uma coincidência, né, Chico? É uma empreitada realmente. Que já começou. A interferência aqui na eleição vai ser gigante. Até porque o próprio PL, a turma do Flávio Bolsonaro está pedindo uma intervenção. Eu nunca vi esse tipo de patriota que pede intervenção no próprio país. Ou interferência do governo Trump. O Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, que nem é, assim, eu ia dizer ele não é dos piores, mas ele é ruim sim. Mas o Valdemar Costa Neto deu uma entrevista dizendo com toda a naturalidade, não, o Trump quer ajudar a gente aqui para ganhar a eleição, para o Brasil ficar na mão da direita. Ele está dizendo abertamente que vai haver interferência internacional na eleição brasileira. O que seria um crime essa fala dele. Um crime. Está naturalizado já. O deputado Orlando Silva até mostrou até o artigo da lei em que é um crime. Ele está assumindo que há interferência, já há, e vai haver mais ainda, na eleição. Agora, cabe ao Lula politizar isso. Sair mais, falar mais sobre isso. Mostrar como é que o Brasil está sob cerco. Quando ele fez isso no ano passado na questão das tarifas, o Lula cresceu. Então tem que fazer mais isso, assim como o Petro saiu, não titubeou. Já apontou e falou, olha, o Equador bombardeou aqui. E essa ação militar do Equador é uma parceria com os Estados Unidos. Isso. É uma parceria militar com os Estados Unidos. Então, é feito sob encomenda, para dar discurso para Estados Unidos. A operação é essa. É isso. Lembrando que ainda está sem data o encontro do Lula com o presidente Donald Trump, mas essa possibilidade ainda está em aberto, né? Seria uma possibilidade até falar sobre isso. O próprio Mauro Vieira já tem conversado com o secretário de Estado dos Estados Unidos a respeito dessa possibilidade, dessa classificação. Mas está em aberto aí, pode ser importante. É um momento, assim, eu diria, muito grave aqui para a América do Sul, gente. Acho que desde aquele período ali da Guerra Fria, União Soviética contra os Estados Unidos, interferência aqui derrubando todos os governos democráticos da América do Sul, é o momento mais grave que a gente vive desde aquela crise, dos anos 60 e 70. Sem dúvida. Em que houve Pinochet no Chile, ditadura na Argentina, ditadura no Brasil, intervenções generalizadas. Nós estamos indo para o mesmo caminho e Cuba também é mais um caso dramático dessa intervenção. E o Brasil um pouco recuado nesse momento. Eu esperava um pouco mais afirmativa a posição brasileira. Ficou muito nessa dependência desse encontro com o Trump. Eu acho que o clima até esse encontro não vai ser de... Não espere assim o Lula de forma mais enérgica. Eu acho que ele vai esperar o Trump? Essa conversa para poder ir para o jogo. Aí sim. Mas acho que o jogo já está claro, né, gente? O jogo está dado. Está dado. A história vai ser essa. Não tem volta. Bom, gente, seguimos, porque hoje é dia de Precisamos Conversar, então quero te fazer esse convite para você participar junto com Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara de algumas conversas, né, debates que são muito importantes. O primeiro, a gente traz aqui como a música pode normalizar discurso de ódio contra as mulheres. Esse é um dos assuntos que vão ser discutidos no Precisamos. A série Testamento, como dinheiro e poder são capazes de desestruturar relações familiares. Aliás, eu assisti a série inteira, recomendo, vale muito a pena. Fiquei presa nessa série, não conseguia sair. Num final de semana eu assisti. E aqui, a que está manchetada na nossa tela, a volta do culto à magreza, a popularização das canetinhas emagrecedoras, reacendendo esse debate sobre padrões de beleza. Tudo isso a gente acompanha a partir das 7 horas da noite. Importantíssimo. Toda semana eu tenho falado sobre isso, né? Sobre como Precisamos Conversar está trazendo pautas muito atuais aqui. Quentíssimas e necessárias. Importantíssimas. Vamos seguir aqui, daqui a pouco chamo a convidada, nossa convidada deste N2. Primeiro, trazendo aqui
que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Legislativa da Câmara estão apurando ameaças de morte, tortura e estupro feitas contra a deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná. A própria deputada pediu providências depois de receber, na madrugada de sábado, um e-mail com essas ameaças explícitas. O remetente se identifica como Lucas Bovolini Martins e afirma que compraria uma passagem para ir à cidade da deputada, descrevendo em detalhes um plano de violência. Esse mesmo remetente também já fez ameaças contra a deputada estadual Lívia Duarte, do PSOL, que é a primeira deputada negra do Pará. As ameaças à Carol D'Artora vieram depois que ela apresentou um projeto de lei para combater justamente discursos e práticas misóginas em redes sociais. A Carol também foi relatora do projeto que ampliou as cotas raciais no Serviço Público Federal, incluindo povos indígenas e comunidades quilombolas. Vamos conversar com ela, deputada federal Carol D'Artora, perdão. Deputada, seja muito bem-vinda ao N2 e, antes de mais nada, nossa solidariedade. Total. Obrigada. Deputada, eu já pergunto a respeito desses ataques, né? Aliás, é muito comum mulheres que se colocam contra esses movimentos red pill e misóginos da internet receberem justamente ameaças de morte, a tentativa de intimidação mesmo, né? De tentar parar com esses avanços desses projetos. Sim, a gente tem pesquisas que mostram que as pessoas que mais recebem ameaças de grupos misóginos como esses são mulheres negras e mulheres negras na política. Então, acho que isso já mostra a proporção da problemática com a qual a gente está lidando quando a gente fala de grupos de ódio às mulheres organizados nas redes sociais. E é importante dizer que eu venho sendo alvo desses ataques de ódio e que tem uma nitidez de que são ataques ao fato de eu ser uma mulher negra ocupando a política. Esses ataques eles vêm acontecendo sistematicamente muito antes de eu entrar na política institucional efetivamente. Eu tenho uma trajetória que é ter sido a primeira vereadora negra da capital do estado do Paraná, cidade de Curitiba, e sou a primeira deputada federal negra do estado do Paraná. Então, mesmo antes de assumir como vereadora, eu já comecei a receber ameaças, e-mails muito semelhantes a este. Então, se trata de uma violência política de gênero e raça sistemática que atinge especialmente as mulheres mais vulneráveis ou mulheres politicamente expostas. Agora, deputada, se é que dá para explicar o que está acontecendo, a gente tem visto uma notícia atrás da outra, até passava aqui para a Gabi Varela, mais uma notícia dessas, num colégio, entre aspas, de elite aqui de São Paulo, né? Saiu hoje a informação. São Domingos, é isso? Colégio São Domingos. Meninos fazendo ameaças horríveis, eu não vou repetir aqui, mas vocês podem imaginar, inclusive de cunho sexual, meninos na faixa de 14 anos ameaçando as meninas. E fazendo suposições e tal, num grupo de WhatsApp. Foram suspensos. Você sente isso brotando assim? Tem uma espécie de uma autorização, que vem da onde essa autorização para que essas coisas, com muitas aspas autorização, mas no sentido de que parece que tem uma parte da sociedade que está achando normal atacar uma deputada, atacar meninas de 14 anos em grupo de WhatsApp dentro da escola. Da onde que está vindo isso? A senhora que se debruça e é vítima disso ao mesmo tempo, mas se debruça sobre esse assunto, como enfrentar isso na educação, no enfrentamento público também? O que fazer? É uma pergunta com vários elementos, né? Eu sou professora e eu pude ver a escalada dessa violência misógina, que não é nova no nosso país. Acho que, primeiro, é importante dizer que esses ambientes virtuais, eles são reflexo, né? Eles refletem a estrutura da nossa sociedade. Então, a gente está numa sociedade estruturada pelo machismo, pelo racismo.
O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais mata mulheres, e isso se reflete nos ambientes virtuais. E eu pude ver isso no chão da escola, como professora. Infelizmente, esse ódio, essa misoginia se organizar via grupos de WhatsApp, e vi também o despreparo das escolas. Vi o despreparo das escolas para lidar com a violência machista quanto a violência racista. Então, essa trajetória foi me tornando propositora de projetos de lei, de solução política. No caso dessa violência que acontece nas escolas, a gente precisa ter protocolos de acolhimento, em primeiro lugar, às vítimas de violência, seja racista ou misógina nas escolas. Eu sou propositora de um projeto que visa acolher as situações de racismo, que são a maior razão de evasão. Mas no caso da misoginia, essa discussão é muito importante porque a gente tem vários elementos nessa escalada. A gente consegue observar que a gente está vivendo uma escalada da violência misógina. O feminicídio no Brasil aumentou, e muito mais para as mulheres negras. O que isso significa? O que isso é sintoma de quê? Isso é sintoma de uma sociedade que não aprendeu ainda a lidar com esses discursos misóginos e machistas nos mais diferentes ambientes. Então, a gente está discutindo exatamente agora, aqui na Câmara, e propus projetos de lei para coibir a organização de discussões, de redes de discussão, de discussões de ódio, de discursos de ódio contra as mulheres, porque as plataformas organizam, as plataformas digitais, as redes sociais, eles organizam esses grupos, eles lucram com esses grupos, esse conteúdo é compartilhado e recompartilhado inúmeras vezes e sem que haja reclamação das plataformas. Isso significa que essas plataformas, elas têm lucrado com o ódio, com os discursos de ódio contra mulheres. As plataformas têm lucrado com discursos de ódio, com discursos misóginos. Então, o que tem relação com o que a gente discute aqui no Congresso? Aqui no Congresso a gente está num momento que eu digo que pode ser um momento histórico, que é a criminalização da misoginia. Isso está sendo discutido nesse exato momento no Senado, a gente está passando por essa discussão. Isso é muito importante porque isso coloca a misoginia, criminaliza e equipara, por exemplo, com crime de racismo. E é uma discussão que nós, mulheres feministas, a gente tem feito há muito tempo. O racismo, ele é criminalizado. Você consegue ter algumas... A gente não consegue efetivamente punir situações de racismo quanto existem, quanto deveríamos, mas a gente já tem mecanismos estabelecidos, a gente pode articular esses mecanismos de alguma maneira. Com relação à misoginia, ela não era criminalizada. As mulheres no Brasil sofrem com crimes de ódio, e esse crime de ódio ele não tinha. Então, a criminalização da misoginia no Senado, nesse momento, é um passo histórico, é um passo importante, é uma vitória para a luta das mulheres. E uma outra coisa é também pensar o campo da educação, que são campos associados, né? A gente tem que pensar as coisas... A gente viveu um período em que a gente teve um ex-presidente que tinha discursos misóginos e que fomentava discursos de ódio contra as mulheres. Tem inúmeras situações em que ele foi explicitamente machista, explicitamente racista. Então, ele deu voz a esses grupos. E esses, haja visto que a maior parte dos eleitores de Bolsonaro, defensores de Bolsonaro, são homens. Quem vota em Bolsonaro... Existem mulheres, mas é um grande número de homens de um perfil, de um recorte social, né? Os eleitores de Bolsonaro. Então, ele deu voz a esse ódio, criminalizou uma coisa importantíssima, que é a educação para as relações de gênero. Sem que a gente tenha educação para as relações de gênero nas escolas, como é que a gente vai aprender a conviver? E a gente passou por um momento no Brasil em que a gente não podia falar gênero. Aqui na Câmara, a gente teve que tirar a palavra gênero de projeto que se tratava de gênero alimentício, porque a palavra gênero foi criminalizada. Aonde a gente desconstrói essa ignorância,
é na educação. Então, aquilo que distorceram e disseram que era ideologia de gênero, porque ideologia de gênero não existe, né? O que os educadores comprometidos com democracia e justiça social sempre fizeram nesse país é educação para as relações de gênero. E assim a gente vai poder ter uma convivência, assim a gente vai poder equilibrar essa sociedade. Então, esses discursos, esses elementos, esses projetos, eles se somam, eles estão colocados na nossa sociedade. Uma coisa que eu digo que é urgente é, de fato, criminalizar as plataformas, porque o que eu posso dizer como uma parlamentar que vem sendo ameaçada há tanto tempo e sistematicamente, e o que eu digo é que eu sofro terrorismo racial e misógino, é isso que eu sofro. Eu posso dizer que isso tem impactos muito pesados, isso atrapalha, em muitos sentidos, a minha atuação, isso atrapalha a minha saúde mental, eu tenho que ter cuidados redobrados. Esse projeto que eu protocolei aqui na Câmara, visando proteger parlamentares ameaçadas, é porque eu estive em muitos momentos em situação de abandono, de solidão, de abandono institucional, porque a gente não tinha as pessoas, muitas pessoas, em muitos momentos, ao meu redor e nos espaços em que fui inserida, os espaços institucionais onde estou inserida, não havia, ainda não há letramento suficiente para entender o que são esses discursos, qual o impacto deles, qual a finalidade deles, e a finalidade deles é acabar com a democracia. Eu recentemente vim de uma discussão na ONU sobre igualdade de gênero, e o que o mundo inteiro tem dito é que a presença de mulheres negras na política é fundamental para a gente avançar na segurança das mulheres do mundo inteiro. Exatamente. Então, esses ataques, eles têm um alvo. Claro. E esse alvo é atrasar o desenvolvimento do nosso país, é atrasar os passos importantes a dar na superação da violência, na superação da pobreza, e para que a gente, né, então, eu faço um apelo aqui, institucionais para todos os setores, para as pessoas que ouvem, o que foi colocado nas ameaças que eu sofri é muito bizarro, né? É violento, né? Deputado? Que ódio é esse, né? Porque esse ódio organizado, como é que pode, né? Nos organizar em torno de sermos felizes, né? Acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, a deputada Carol D'Artora, e obrigada também, como mulher, deputada, por estar encampando todos esses projetos aqui por todas nós. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Parabéns pela luta, deputada. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada. Vamos juntas. É isso. Até mais. Obrigada. Até mais. Quero agradecer também a quem está nos acompanhando aqui no nosso chat, Rodrigo. A gente está destacando alguns nomes aqui, sempre no final do N2, né? O Alberto Martins Machado, Maria José, Maria Consolação, Hélio Sandro Fraga. Muito obrigada por ficarem com a gente até o final deste programa e por votarem também na nossa enquete. Tivemos aqui o resultado depois da pergunta. Você confia que o Congresso vai aprovar o fim da escala 6x1? Não, 54%, sim, 46%. O Congresso está debaixo de muita desconfiança. A gente vê dia a dia, né? Pode ser que o único caminho seja realmente o regime de urgência. Fala o ministro. Forçar a barra na comunicação. É isso aí. Vamos de Precisamos Conversar? Vambora. Por favor. Acho que já abrimos um caminho, aliás, para o Precisamos, conversando com a deputada Carol foi legal fazer essa ponte aí já. Excelente. Vamos nessa, gente. Boa noite. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Estaremos de volta. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno.
Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.